Vamos falar sobre autismo. Vou entrar umas imagens aí para vocês, até para a gente explicar um pouquinho e fazer uma introdução desse assunto. Olha que coisa mais linda isso, gente. O autismo, ele é uma síndrome que afeta 3 importantes áreas do desenvolvimento humano: a comunicação, socialização e o comportamento. 2 de abril, ontem, foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorando aí desde 2008, porque a data foi definida pela Organização das Nações Unidas, para que a população se informe, tenha conhecimento sobre a doença e, claro, dispense o preconceito. Apesar da data oficial, todo mês de abril é dedicada à causa e é chamado de Abril Azul. Isso eu contei para vocês no início do programa, mas para quem chegou agora, olha que dado interessante. A maior incidência da síndrome é em meninos e a gente vai entender talvez o porquê aqui na nossa pauta. O último domingo, então, ontem, dia 2 de abril, ele foi marcado por caminhadas, conscientização, palestras, apresentações artísticas, porque eles são grandes artistas, brincadeiras para os autistas e para os seus familiares. E o nosso objetivo aqui no Você Bonita é falar a respeito do problema sem preconceito, de uma forma inteligente e que faça com que cada um de nós, eu aqui, vocês aí do outro lado, saibamos lidar com uma situação, com alguém que tenha aí o diagnóstico de autismo. Como melhorar a qualidade de vida destas pessoas no meio social. Isso é problema nosso? Sim! Até porque hoje pode ser que não tenha na sua vida alguém com autismo, que você não tenha na família alguém. Mas, poxa vida, já pensou na possibilidade de um dia o seu filho estudar com alguém que tenha? Essas crianças precisam estar na sociedade, a gente precisa incluir tudo isso. E como a gente vai fazer isso? Tendo informação, por isso que a gente convidou a psicóloga Maíra Gaiato. Bem-vinda, tudo bem? Muito prazer. Obrigada, Carol, obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. Você como psicóloga, o seu universo é muito ligado, então, ao autismo? É algo que você, assim, querendo dizer, faz uma análise, digamos assim, dentro do seu trabalho do que é muito importante? É algo que te leva mesmo? Sim, com certeza. Na faculdade a gente tem muito pouco sobre esse assunto, né? Na faculdade, nas especializações, e tudo precisa ser muito específico para autismo. Você precisa estudar muito essa área especificamente. E eu gostei da sua introdução, Carol, é bem isso mesmo. Você precisa saber sobre autismo, porque se você não tem ninguém na família, certamente um dia você terá ou terá alguém próximo, porque hoje a estatística é de 1 para cada 68 crianças. Uau! É uma estatística oficial americana. E é bem grande. E é bem grande. E a probabilidade, a expectativa é que esse número aumente nos próximos 5 anos e dobre nos próximos 5 anos. Bom, primeira pergunta que eu tenho até como curiosidade. Hoje vocês têm algum estudo que comprove ou diga por que este número está crescendo e estas crianças, então, desde uma fase muito pequena, apresentem essas mudanças de comportamento e das outras estruturas que a gente comentou? Tem algo ligado aí já sabido? Sim, nós sabemos que as crianças nascem com autismo, né? Elas já têm o cérebro autístico que pode ser desencadeado até os 3 anos de idade esse transtorno. Tá. Já tem mais de 100 genes identificados relacionados ao autismo, mas a gente ainda não tem um marcador biológico. A gente ainda não tem um gene específico, a gente não tem um exame específico, uma imagem, uma alteração específica no cérebro. A gente sabe que tem algumas alterações e por isso que é chamado de espectro do autismo, porque são características variadas. Você cruza dados estatísticos de uma pesquisa e encontra em algumas crianças, em algumas pessoas, algumas características de autismo e em outro grupo você encontra características totalmente diferentes. Sério? Então é um espectro gigante, é dividido em 3 níveis, leve, moderado e grave, nível 1, nível 2 e nível 3. E o que a gente sabe hoje é que dá para melhorar muito a vida do indivíduo que apresenta o transtorno. Dá para criar novas redes neuronais dentro do cérebro da criança. Que legal! Enquanto ela ainda é criança, enquanto ainda ela é pequena, o cérebro é maleável, é molinho, a gente consegue criar caminhos e recursos para ela suprir essa defasagem. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Porque as pessoas ainda pensam em autismo como aquela criança num canto da sala, fazendo movimentos repetitivos, sem interagir, sem falar. E o espectro hoje é tão amplo
que isso não é mais verdade. A cada 1000 crianças que têm essas características graves. Tá. As crianças hoje em dia têm o espectro está muito mais amplo, então elas têm características muito mais leves do que isso. Só que você acha que isso também se deve ao fato das pessoas conseguirem diagnosticar o quanto antes? Sim, Isso é importante? Com certeza. O acesso ao diagnóstico melhorou muito, né? A gente tem agora programas falando sobre isso, então a mãe vê na casa dela uma criança que tem ali uma alteração na socialização, mesmo que leve, mas que não gosta muito de interagir com os amigos ou que não percebe muito bem os sinais sociais de quando os amiguinhos não querem mais brincar com aquilo, querem outra coisa, ou que tem um atraso na fala, um atraso na linguagem, ou que tem interesses restritos específicos, fica muito tempo brincando com um brinquedo só, fica muitas horas fazendo uma atividade só, repetidamente. Tá. Esses sinais já são indícios de comportamento social e de comunicação alterados. Então precisa procurar um especialista. Então, a gente já vai falar até dessa parte, entender um pouco mais esses sinais, mas a gente vai ouvir uma mãe agora. Ai, fico arrepiada. Olha o depoimento, que bacana. Na tela para vocês. Olá, eu sou mãe do Guilherme. O Guilherme tem 2 anos e 9 meses e ele tem autismo. E o Guilherme foi crescendo, engateou num período normal, entre 8 e 9 meses. 1 ano e 2 meses ele estava andando firme. E no mais a gente sentia o Guilherme super normal. A gente, como pais de primeira viagem, a gente não via nada de diferente nele. E aí eu, mãe de primeira viagem, não via nada de diferente. Aí a gente reparava assim, algumas coisinhas. Um carrinho que ele ganhava, ele virava ao contrário e ficava brincando com as rodinhas em vez de brincar com o carrinho. Se a gente chamava ele, ele não olhava pra gente, não atendia o chamado. A gente chegava do trabalho, ele não fazia festa. A gente passava por uma criança e ele não olhava. Criança geralmente olha pra outra criança, né? Ele não olhava. E aí essas coisas pra gente era o jeitinho dele, a gente não se importava tanto com isso. Uma irmã minha, que é professora, ela tava um tempo sem ver a gente, sem ver o Guilherme. E quando ela encontrou, ela foi logo falando assim: Cris, o Guilherme tá com desenvolvimento, assim, não tá normal para a idade dele. E aí quando a gente conversou com calma, né, porque a minha primeira reação foi: não, o Guilherme tá super normal, como assim? E aí ela falou de autismo, eu entrei na fase da negação, disse que não, que de jeito nenhum, fui para casa. E aí eu pesquisava muito sobre o assunto, eu não posso acreditar que o Guilherme tem autismo, não. Puro preconceito, porque eu nem sabia direito o que era autismo, né? Até que a gente resolveu mesmo procurar um neurologista e depois do diagnóstico, sim, a gente começou a ver, a gente levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima, né? E aí hoje a gente tá nessa, a gente leva ele para as terapias, ele tem desenvolvido bastante, tá cada vez mais esperto, mais inteligente, mais carinhoso, porque ele não tinha essa coisa de olhar pra gente, abraçar e beijar, e hoje ele olha muito, ele abraça, beija. E eu tenho esse recadinho pra deixar pros pais, aqueles pais, principalmente os que não sabem o que o filho tem, mas que notam uma diferença no filho. Para aqueles pais também que têm o diagnóstico, gente, eu acho que o básico de tudo é conhecimento. A gente aprende sobre o assunto, a gente aceita o assunto, né? Aceita o transtorno do autismo na nossa vida e parte para a luta. Vamos levar para terapia, vamos tratar, porque não tem cura ainda, mas tem tratamento e o tratamento tem efeito. Ai, que lindo, Cris, obrigada. Bom, não sei, as meninas fazem isso comigo. Coloca essas trilhas, essas palavras, eu piro, fico arrepiada, choro, me emociono, é uma loucura. Sempre é um negócio que mexe, eu falei no início, inclusive, antes da pauta, quando eu estava fazendo a abertura do programa, o quanto muitas vezes a falta de informação traz um preconceito particular dessa mãe que não quer enxergar que aquilo esteja acontecendo. E é verdade. Como o espectro é muito amplo, se você olhar na internet, jogar os sintomas do seu filho, você vai ver várias coisas que seu filho tem, mas você vai ver muito mais coisas de autismo que seu filho não tem. Porque as características são variadas e isso ajuda ou prejudica muito na busca de tratamento dos pais, porque eles ficam sob controle, eles ficam pensando, mas meu filho olha no olho, mas ele é carinhoso. E as crianças com autismo eu vejo que não são. Não é verdade.
porque tem outras características do espectro que ele pode apresentar. Então, se tem alguma alteração do desenvolvimento, a professora é a pessoa fundamental para avaliar isso. Eu ia te perguntar, quem normalmente encontra? Uma professora ou um médico pediatra, muitas vezes? Só os médicos podem diagnosticar, tá, né? Então, porque o pediatra já tem um olhar clínico também, né? É verdade. Os pediatras precisam e estão cada vez mais informados, mas eles ainda se preocupam mais com o peso, com o desenvolvimento, com o tamanho. Ouvir o coraçãozinho, o coração, pulmão, exato, com a parte biológica, né? E ainda não estão tão ligados nessa questão comportamental, porque o autismo é comportamental. O diagnóstico é feito só por avaliação comportamental, só por observação. Não tem um exame ainda ou alguma coisa que a gente possa fazer. Então a criança não interage como as outras, a professora percebe muito isso na escola. Mas aí pode pensar que a criança é mais tímida ou a criança é mais quieta. E nem sempre ela fala para os pais, porque os pais reagem exatamente assim. Eles negam. Ficam com raiva daquela profissional que muitas vezes pode... E às vezes a escola esconde, omite isso para não se prejudicar com os pais. E acaba adiando e atrasando mais o tratamento. Olha que interessante o que você está falando. Tem até uma perguntinha. Vamos ouvir. Tem várias perguntas chegando já para a gente. Vamos começar. Daqui a pouquinho a doutora Gisela Savioli com a gente pelo FaceTime, hein? Na tela. Um beijo, Mari, obrigada. Como lidar com uma criança autista em sala de aula? Mari, querida, estava com saudades de você. Ela que já esteve aqui com a gente, já veio conhecer a Gazeta. Muito querida, Mari. Não pode ter preconceito nem por parte dos profissionais e muito menos por parte das crianças que estão ali junto, né? É importante, Carol, que as pessoas saibam que a criança com autismo, ela tem capacidade de aprender. Ela é como uma outra criança qualquer dentro daquela sala de aula. Ok, a maioria ainda em torno de 50%, 60% das crianças tem atraso mental, tem retardo mental associado ao autismo, mas muitas não têm. E mesmo que tenham, elas têm capacidade de aprender. Então a professora tem que ensinar e arrumar recursos e estratégias para ensinar como ela faz com todos os outros alunos, né? Pensando nisso, são muitas dúvidas e tem muita coisa para falar. Por isso que eu fiz o canal no YouTube. É você que tem o canal, né? Sou eu. Eu fiz o canal justamente para as pessoas que não têm acesso às consultas, que não têm, para professores, tem muita dica para professor na escola, para pais em casa. Só que você acredita, assim, a gente, como a Cris mãe falou, né? Não tem aí uma cura, mas tem a qualidade de vida cada vez melhor desse paciente, um controle desta doença. Exato. É preciso ter um acompanhamento de uma psicóloga, por exemplo, diário, semanal. O que vira essa chavinha que contribui, como a Cris falou, para a melhora dessa qualidade de vida? É importantíssimo isso. É muito possível que essa criança tenha uma vida com autonomia e independência. Isso a gente já tem na literatura científica comprovando que as crianças arrumam outros caminhos, a gente estimula redes neuronais para compensar essa defasagem e elas podem ter uma vida, muitas vezes, como outra pessoa qualquer. É um conjunto de fatores que faz o sucesso. A terapia comprovada para tratamento de autismo é a terapia baseada em método comportamental. Então, terapia comportamental junto com um tratamento fonoaudiológico para o atraso da fala, para a comunicação, atividade física e integração sensorial de comportamentos motores, reflexos, para uma ativação de alguns grupos de neurônio espelho, para a teoria da mente. E o médico acompanhando esse caso para ver se tem necessidade ou não de medicação. Então, é uma equipe multidisciplinar, mas precisa de atendimento intensivo, é muito trabalho, os pais precisam ser orientados. Os artigos mostram que pais orientados têm um sucesso muito maior à criança. O prognóstico é muito melhor com pais orientados a estimular. Ao invés de tentar fechar os olhos para a síndrome, é ajudar, é saber o máximo possível. Exato. Então, vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho tem mais perguntinha do público. Eu comentei com vocês que a doutora Gisela Savioli hoje, não sei se você conhece, nutricionista, vem sempre ao programa e tem saído alguns estudos, talvez você até queira fazer alguma pergunta para ela, fique à vontade, a respeito da parte da alimentação, o que isso pode influenciar em melhorar a qualidade de vida
da criança que tem a síndrome, né? E do futuro adulto. Eu vou colocar aqui trocinho, querido. Chegue mais. Eu vou clicar aqui, doutora Gisela Savioli. Já tô chamando. Peraí, que senão eu vou mostrar os meninos todos. Deixa ela virar aqui pra mim. Quem vem aqui pertinho? Porque, ó. Oi, doutora! Tudo bem? Ó, vou virar ela aqui pra vocês. Chega pertinho aqui. Eu fico aqui. Tudo, bem-vinda. Como é que nós estamos buscando aqui? Doutora, tá vendo as nossas câmeras, certo, doutora? Tô. Mas eu tô aqui também. Beijo, e a nossa convidada tá aqui também. Olá. Aqui, ó. Vamos lá, eu vou colocar o microfone aqui pertinho. A gente tem que usar a tecnologia. Hoje a doutora Gisela não poderia estar aqui com a gente, mas está perfeitamente na nossa tela. Doutora, vamos contar um pouquinho para o pessoal de casa daqueles novos estudos da alimentação que podem melhorar a qualidade de vida de quem tem autismo? Sim, você sabe que hoje, há pouco tempo até tinha tentado mandar esse slide para a produção, foi capa da Times, uma criança autista e mostrando as novidades que nós temos dentro desta área. E uma das coisas que tem preocupado muito é o aumento dos casos novos, o aumento da incidência. Então, para você ter uma ideia, da década de 80 para cá, aumentou em 10 vezes os números de casos novos para autismo. Então, por exemplo, até a década de 80, nós tínhamos 6 crianças para cada 10 mil pessoas. Agora nós estamos tendo 60 crianças para cada 10 mil pessoas. Então, a pesquisa está sendo assim, o que está acontecendo? Porque é lógico, você talvez diga assim, melhoraram os diagnósticos, mas vem cá, querida, não é um diagnóstico clínico, aliás, bioquímico, que você vai ver um parâmetro novo e vai dizer, essa pessoa é portadora dessa síndrome, vamos dizer. Você vê claramente quando uma criança está desenvolvendo esse quadro. Então, não é querer dizer que melhoraram os diagnósticos, é que tem alguma coisa acontecendo sim. E do que nós sabemos sobre o ponto de vista nutricional, primeira coisa, a criança autista, ela tem uma permeabilidade intestinal maior do que uma criança, digamos assim, que não tenha autismo. Nesse estudo que fala desse aumento da incidência dos, enfim, agora são 60 para cada 10 mil, eles colocam uma disbiose intestinal, criando uma hipersensibilidade a alimentos, que isso nós já falamos quantas vezes, né? E isso também acontecendo principalmente nessa criança. Então, qual é a minha prática clínica como nutricionista? Eu cuido de crianças assim? Sim, porque normalmente quando as pessoas começam a ver algum problema, lá vem em mente, bom, provavelmente a nutrição vai ajudar. Tem coisa que não tem cura, como já foi dito, mas tem controle. E uma coisa é certa, quanto mais cedo você interferir nessa criança, mudando hábitos alimentares, você tem um sucesso absurdo. Recentemente, e você conhece o Dr. Vitor Sorrentino, né? O Vitor me mandou uma criança que estava borderline ainda estavam fechando o diagnóstico para ela, se ela seria ou não enquadrada como uma criança autista. Carol, em 2 meses, essa criança saiu desse quadro. Então é uma coisa extraordinária, ela não se comunicava, passou a se comunicar, ela teve um crescimento assim, que até nós ficamos assim, chocadas no consultório de ver como é que pode crescer em 2 meses, tanto. A criança mudou completamente. Doutora, e aí, deixa eu só te fazer uma perguntinha, aproveitar essa parte, não te interrompendo, mas fazendo uma perguntinha. Peraí, 2 microfones não dá. O que é retirado que pode ser um teste para ver se dá um efeito? Olha, quem for enfim, fazer buscas na internet vai ver que para autismo existe até uma sigla,
sem G e sem S, e sem o C, que é sem o glúten e sem a caseína. A caseína é uma proteína do leite, que é aquela que quando coagula faz o queijo, e acontece o seguinte, quando você tira o leite, o glúten, laticínios de um modo geral, farinhas de um modo geral, você tirando os gatilhos, você melhora absurdamente. Mas lembrando que não é só retirar, você tem que retirar isso, mas tem que colocar comida, você tem que corrigir esse intestino, essa parede intestinal. Mas é uma criança que, por exemplo, hoje a gente sabe que esses contaminantes ambientais e que toda essa invasão que nós temos nos alimentos processados de aditivos alimentares, isso muda a química do cérebro. Então, tudo que a gente tira que interfere, melhora absurdamente. Doutora, eu só posso te agradecer, sabe que a gente estoura tudo, né? Que pode, que não pode. Mas foi maravilhoso, como sempre. Ó, beijo da doutora Gisela para todo mundo. Muito obrigada. Sempre um prazer tê-la aqui. Todo mundo tem o meu e-mail, o meu Instagram, e quem precisar eu estou à disposição, que como vocês sabem eu tenho um monte de artigo científico ajudando para colocar essa ciência em prática. Eu sei. Para vocês. Beijo, doutora, obrigada, obrigada. Beijo. E isso é verdade, ela manda. Quem pede o estudo científico, a comprovação, ela manda. Gostaríamos de fazer até um debate, eu ia te incluir, só que minha diretora falou, Carol, nosso tempo está acabando, passa muito rápido. O que você gostaria de destacar dessas palavras dela, dessa parte da alimentação? Você já teve aí alguma criança que também teve uma mudança alimentar? Sem dúvida, uma alimentação saudável melhora muito a parte gástrica, dores, gases, e pode ajudar na irritabilidade das crianças com autismo, na agitação, enfim. É importante sempre a gente ter o acompanhamento de um médico, porque exatamente como ela falou, né? Não é só tirar. Pode ser que algumas crianças se beneficiem, mas pode ser que outras não. Então, precisa ter um médico acompanhando e fazendo essa indicação se você precisa ou não usar essa dieta. Mas lembrando que não substitui, é um conjunto de fatores. A dieta ela não substitui a terapia comportamental, nem a fono. A dieta pode melhorar um pouco o sistema gastrointestinal, mas ela não ensina a falar, a se comportar socialmente, a brincar. É uma junção de tudo isso. Exato. Só que agora e ainda tem algumas pesquisas sendo feitas, né, sobre essa questão da dieta. Ainda não tem a comprovação científica total. De todos esses elementos. Quem tem a síndrome tem que tomar alguma medicação ao longo da vida para ter um controle de crises e coisas do tipo? Pode ser. Não existe um remédio para autismo, um remédio que crianças com autismo tomem. Existem alguns remédios que podem ajudar nos sintomas de agressividade, de agitação e pode ajudar muito a organizar o cérebro da criança. O que eu percebo no consultório é que crianças, quando medicadas adequadamente, elas aproveitam e usufruem muito mais da terapia. Elas conseguem absorver mais do que a gente ensina, elas conseguem entender melhor e participar melhor da sala de aula e das sessões terapêuticas. Perfeito. Vamos colocar a perguntinha do público, então. Uma aula hoje sobre autismo. Eu acho que... Ai, gente, eu tenho uma amiga que tem um sobrinho. E ela Todo mundo umas tem histórias. alguém, né? Ai, fico arrepiada. Eu já conto pra vocês. Valéria, um beijo, obrigada, viu? Não gostar de carinho e não olhar diretamente nos olhos são sinais de autismo. Isso é algo comum entre os autistas? Pode ser, mas não é sempre, porque esses são sinais de alteração sensorial, de alteração de frequência com que os estímulos entram no cérebro dessa criança. Então, precisa de uma terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial, para poder regular essa criança. Mas não é lei, não é regra. Elas podem ter um contato visual amplo e podem não ter sensibilidade. Pelo contrário, podem até ter uma maior sensibilidade ou menor do que deveria, exatamente. A gente vai colocar mais uma perguntinha do público, mas minha dúvida... Que fase é a fase ideal para você começar a analisar? A Cris ali falou dos 8, 9 meses, porque a criança já começa a fazer mais coisas, porque muito pequena é muito difícil, né? Eu já ouvi uma mãe contando uma vez que quando ela amamentava, o neném nunca olhava para ela.
e amamentou, e nunca olhava. E chegou lá nos seus 6 meses e continua amamentando. Ele nunca abriu o olho e olhava para ela. Isso Me marcou bem muito. recorrente. Esse comentário é bem recorrente entre as mães, do mesmo jeito que também tem mães que falam, não, ele sempre amamentou normalmente, sempre olhou normalmente. Mas o principal é o contato, a interação social. A base do autismo é a interação social. Nenezinho tem interação com os pais, ele imita, faz gracinha quando você vai fazer gracinha com ele no beijo, fazer brrr, né, com a boca, barulhinho, fazer imitação motora. A criança tende a não reagir, a não fazer igual, a não interagir. Quando a criança olha alguma coisa legal, ela tende a olhar para os pais como quem diz, olha que legal esse meu bichinho. Exato. Tende a acompanhar o olhar dos pais. Isso é a interação social, né? Deixa eu ver o que meus pares faz para eu fazer também. E a criança com autismo, desde novinha, com poucos meses, já apresenta dificuldade, já apresenta atraso nessas interações. Até nesse olhar, como você colocou. Compartilhado, exatamente. Compartilhar com os outros as coisas. Vamos colocar mais uma perguntinha do público, que é bem bacana, olha só. Vamos ver. Um beijo, Roberta, obrigado. O desenvolvimento do autismo tem relação com gravidez tardia? Tem relação... Engraçado quando a gente pensa na gravidez, né? Porque se é algo que acontece no cérebro, pode ter relação com a divisão, ali naquele momento da divisão celular. Pode ter relação com tanta coisa. É meio pirante, né? Os artigos têm falado muito sobre a idade avançada paterna. Tem algumas relações com idade paterna mais avançada. E também, a gente tem filho cada vez mais velho, né, Carol? Eu tenho 33 anos, não tenho filho ainda. Mas não tenho planos para ter tão cedo, porque o mundo mudou muito, né? Então, tem várias coisas influenciando nisso, né? Idade paterna, algumas pesquisas têm saído sobre o uso de antidepressivo na gravidez, sobre áreas poluídas, sobre gravidez de gemelares. Então, tem alguns fatores aí que mostram um porquê, que são a explicação do porquê esse aumento tão grande de incidência. Tá aí, meu tempo acabou. Eu queria comentar uma coisinha dessa minha amiga, que eu fiquei também, assim, muito surpresa, que ele é bem menor que o filho dela, que é amigo do meu filho, só que ele pensa muito mais rápido. Eles falam números pra ele, levanta a mão assim, ó, tipo, 5, pá, 4, pá, tipo, fantástico, inteligentíssimo. Então, ao invés da gente pensar nisso, ter um preconceito, eu não gostaria que meu filho fosse amigo de uma criança que tem autismo. É o inverso. É o inverso. Essas crianças são fantásticas e o quanto a gente tem que aprender, né, com esses casos de autismo. Eu só posso te agradecer. Parabéns pelo trabalho. Deu uma aula hoje. Maíra Gaiato, psicóloga. Quem quiser, vai lá no YouTube, no seu canal, que é o seu nome. Meu nome, Maíra com Y e Gaiato com I. Espero que ajude vocês. Maravilhoso. Muito obrigada, Carol. Adorei bater papo com você. Cheia de conteúdo. Até a próxima. Obrigada.